Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros. Hoje eu trago a tag Livros ou Travessuras 2.0 e para participar dessa tag eu trago duas pessoas super bacanas, que é a Isa e a Carol do blog Livros Ontem, Hoje e Sempre. Oi pessoal, eu sou a Isa do Livros Ontem, Hoje e Sempre. Essa é a Carol. Oi! E a gente vai explicar um pouquinho como vai ser a tag Livros ou Travessuras 2.0. Ano passado os Irmãos Livreiros fizeram sobre criaturas sobrenaturais e esse ano a gente trouxe os vilões mais clássicos da literatura de terror e suspense que a gente conseguiu pensar. A primeira categoria é Fred Krueger. Qual livro assombrou seus sonhos? Eu escolhi A Filha do Sangue, da Anne Bishop, que é uma fantasia maravilhosa. A Carol me emprestou os livros em 2015 e eu fiquei simplesmente apaixonada. A Saída de Emergência até então lançou 2 volumes. Em 2016, por eu ficar pensando tanto nisso, eu literalmente ficava o dia inteiro pensando no livro, eu tive que comprar. Por isso que eu escolhi ele pra essa categoria. Para essa categoria eu separei o livro Vítimas da Obscuridade, do autor Márcio Zanini. É um livro de literatura nacional. E me deu medo, de verdade, foi essa capa que tem uma criança embaixo de uma escada. E o livro vai narrar a história de Michael, que é um personagem que ele enfrenta os próprios demônios. E isso torna-se real quando ele encontra um portal que leva ele lá pro inferno. Mas é uma literatura fantástica, esse portal tá dentro da casa dele. É um livro que eu achei muito interessante, apesar de dar muito medo. Para essa categoria eu escolhi Outlander, que é um romance histórico com uma pitadinha de fantasia, uma das melhores obras que eu já li do gênero, e ela simplesmente assombra os meus sonhos desde que eu conheci Jamie maravilhoso Fraser, que é o protagonista dessa história. E eu já sonhei inúmeras vezes com ele e ele sempre me amava de volta. Não, por onde? Um ruivo gostosão escocês com sotaque delicioso, e em todos os meus sonhos o sentimento era recíproco. A segunda categoria é Jigsaw. Qual livro agonizou a sua alma? Pra esse, eu escolhi Simplesmente Acontece, porque eu odeio esse livro. É a história de um casal que vive se desencontrando. E eu não aguento, eu li até o final só pra poder falar mal de verdade. Então, não leiam. Mas, enfim, agonizou minha alma. Para essa categoria eu separei o livro Legado de Sangue, que é publicado pela Andros, que na verdade é uma coletânea de contos, onde eu também fui convidado para escrever. E como eu não leio muito terror, eu escrevi alguma coisa relacionada ao terror, um pouco mais macabro, e por isso eu fiquei muito agonizado, enfim, eu escolhi esse livro para essa categoria. Fazendo uma livre interpretação dessa categoria, eu escolhi O Senhor dos Anéis, de Tolkien, que é uma literatura clássica, uma fantasia épica, que todo mundo deve ler pelo menos uma vez na vida, e o cara é simplesmente maravilhoso. Em uma época que as mulheres nem tinham direito a nada ainda, ele já colocou mulheres guerreiras, mulheres acabando com seres que nenhum homem conseguiu. Fora isso, tem toda uma tradição, um conceito de fraternidade e de humanidade que falta muito hoje em dia. Então é maravilhoso, todo mundo tem que ler. A terceira categoria é Scream. Qual livro te deixou de boca aberta? Pra essa, eu escolhi O Ar que Ele Respira, da Record, porque é a história de um casal que sofreu perdas irreparáveis na vida e se conhecem e tem uma relação meio carnal, mais do que amorosa. E no final, a forma como a autora escolheu pra juntar essas duas histórias trágicas me deixou muito surpresa, porque eu não tava esperando o choque que foi, e ele me deixou de boca aberta. Para essa categoria eu separei o livro A Verdade sobre o caso Harry Cabot, de Joel Dicker. Inclusive tem resenha aqui no canal, vou deixar o card acima para vocês conhecerem. Ele vai contar a história de Marcus Goldman, que sai de New York, vai pra Aurora, lá ele vai ter que falar com o professor dele e lá, enfim, ele encontra um cadáver. Bom, a história é fantástica e esse livro, assim, ele me surpreendeu de uma forma que eu jamais imaginava como seria o final. Realmente, esse livro me deixou super de boca aberta. Para essa categoria, eu escolhi Os Deuses de Marte, do mesmo autor de Tarzan. O livro foi escrito em 1914, é uma das primeiras ficções científicas, puxando para um lado mais fantástico, na época que não tinha muito conhecimento, e ele trata sobre uma fantasia barra ficção em Marte. É uma série maravilhosa, está sendo publicada pela editora Aleph e vale muito a pena ler, porque mesmo depois de mais de 100 anos, o livro é muito fácil de ler. É tipo absurdo, de tão legal que é. Todo mundo vai se encantar, porque esse livro, além de trazer toda uma ficção, ele traz uma reflexão sobre preconceito, sobre política e sobre a sociedade em geral. A quarta categoria é Valak. Qual livro possui o seu corpo? E eu não podia deixar de não falar da Sarah J. Maas. Pra essa categoria eu escolhi Corte de Neve e Fúria, que é o melhor livro que eu já li da Sarah. E eu amo Trono de Vidro, mas esse aqui, a Farrah e o Reese, eles são simplesmente maravilhosos. Eu fiquei lendo em inglês e em português, eu já reli umas 2 vezes, e eu vou fazer uma tatuagem, então esse daqui vai possuir meu corpo literalmente. Eu selecionei a trilogia The Lords of the Rings, Senhor dos Anéis. Na verdade, esses livros são da Carol, porque o meu eu deixei lá em casa. E sem contar que eu achei essa edição lindíssima, eu vou pegar pra mim de presente, assim, entendeu?
E esse livro, na verdade, eu achei bem interessante porque, como a Carol disse, ele vai tratar de uma outra realidade, digamos que uma época bem diferente. Sei que até que o autor ele escreveu numa época tão remota que jamais imaginava que alguém poderia escrever uma espécie de fantasia ou algo do gênero bem numa época de 1900. Então, assim, por isso eu escolhi esse livro para essa categoria, que ele é simplesmente fantástico. Eu escolhi um livro antiguíssimo, com uma capa horrorosa, mas que é o meu xodó do coração, que é Alguém para Amar, da Judith Mackinnon. É um romance de época e foi o primeiro romance de época que eu li. Então, assim, eu fiquei completamente apaixonada. Foi também meu primeiro crush, um escocês muito charmoso. Eu tenho uma queda por escoceses, caso vocês não tenham reparado. E é simplesmente fofo. O bacana desse romance de época é que você não vai ter vilões causando problemas pros protagonistas. São os próprios protagonistas que vão causar os próprios problemas e resolvê-los. Então, eu adoro esse romance, super indico e todo mundo que leu gostou também. A quinta categoria é Samara. Qual livro te jogou no fundo do poço? Nenhum me jogou mais no fundo do poço do que Cassandra Clare. Esse aqui é o 6º livro da série Instrumentos Mortais, Cidade do Fogo Celestial. E se você já leu, você sabe do que eu tô falando e você chora até dizer chega. É um livro maravilhoso, tem um desfecho incrível pra série, é um sentimento pesado até que fica. E eu chorei bastante, então eu fiquei no fundo do poço, literalmente. Eu só queria fazer um adendo que eu mandei áudio chorando pra várias amigas, falando: meu Deus do céu, o que a Cassandra fez? Por que é tão difícil viver? É muito... Nessa categoria eu escolhi A Princesa Mecânica, a terceira e última obra da trilogia Peças Infernais de Cassandra Clare. Até hoje eu nunca encontrei alguém que escreva finais como a Cassandra Clare. Todos os finais dela vão quebrar o seu coração e te deixar soluçando sem parar até o dia seguinte, porque é simplesmente incrível. A trilogia As Peças Infernais é uma fantasia de época, te traz personagens muito ricos, você percebe uma crescente na narrativa maravilhosa e no final te deixa praticamente soluçando, com uma história maravilhosa, muito bem escrita mesmo. Super recomendado pra quem não leu ainda. Para essa categoria, eu separei o livro Proibido, da Tabitha Suzuma, publicado pela editora Valentina. Esse livro ele vai contar a história de dois irmãos que acabam se apaixonando, porém isso é incesto, eles são irmãos. Então, assim, conforme foi desenvolvendo a história, eu achei isso fantástico. Digamos assim, no desfecho, eu queria que ela acontecesse, ao mesmo tempo eu não queria que acontecesse. Enfim, a história ela acaba, de certa forma, conflitando o leitor, mas isso foi proposital, isso tinha que acontecer alguma coisa aqui, e isso me deixou, assim, no fundo do poço. É um livro, assim, sensacional, acho que um dos melhores que eu já li do gênero da minha vida. Eu queria que eles ficassem juntos, no caso, porque eu nunca quis tanto que dois irmãos se pegassem várias vezes de novo. Olha. Pois então, pessoal, esse foi o vídeo onde nós apresentamos a tag Livros e Travessura 2.0 e contamos com a participação fantástica da Isabela e da Carolina, que é do blog Livros Ontem, Hoje e Sempre. E tem uma novidade, para quem está assistindo o vídeo, nós estamos sorteando esse livro, Legado de Sangue, publicado pela Andross. Além desse livro, terão outros livros que vai ter um sorteio, mas atenção, não será nesse vídeo, e sim terá um link que vai direcionar o blog das meninas, e lá vai ter muita coisa legal. Para quem não conhece, é uma ótima oportunidade, está no box da descrição. Gente, obrigado, tá? Valeu por ter participado, foi muito legal, foi super divertido. E é isso aí, continue seguindo o canal, pois tem sempre novos vídeos. E não esqueça de participar para ganhar esse livro e os demais surpresas. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Gravando.